Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico. Hoje a gente vai fazer uma análise de um desenho, né? O desenho é justamente esse aqui. E um detalhe que é sempre interessante, né? Toda vez que você se deparar com um desenho de um elemento mecânico, seja para fazer uma análise para manutenção ou fazer alguma verificação referente a ajuste ou até a fabricação mesmo dele, não se impacte com o nível de a quantidade de informações, né? Principalmente quando é desenho de conjunto mecânico, né? A gente fez uma série de vídeos aí interpretando o conjunto mecânico, né? E você tem que sempre estar analisando o desenho passo a passo, né? Ou seja, cada parte ali tranquilamente para não confundir as informações. Bom, esse elemento aqui, primeiro ponto, né? Se a gente for observar ele, ele tem uma rosca. Ele tem uma rosca que é M8, né? O primeiro ponto aqui de impacto desse elemento é isso aqui, né? Então ele tem uma rosca aí relativamente comprida, né? Levando em consideração o diâmetro, né, dela, né? Já que é uma rosca M8, né? Então aqui é um elemento customizado, né? E aí até de difícil fabricação, né? O diâmetro maior, que é esse diâmetro mais curto aqui de 20 milímetros, ele só possui 12 milímetros de diâmetro, né? Então isso aí acaba impactando. Bom, vamos verificar aqui o passo a passo. Primeiro ponto, um elemento cilíndrico, né? A gente pode observar aqui pelas informações, né, de diâmetro, né? Ele não tem nenhum elemento paralelo, né? Ou alguma face plana dele, né? Tirando as extremidades, obviamente, né? Então ele não tem nada que realmente venha a conjecturar um processo de fresagem, né? A não ser um furo que ele tem aqui, M4, né? Que aí fica transversal a esse outro furo maior, 6H7. Bom, então uma peça cilíndrica, comprimento total da peça está aqui indicado, 114,5 milímetros, né? Então o comprimento dele. Como eu falei para vocês, ela tem uma parte roscada aqui, que representa uma boa parte, né, do elemento geométrico. Né? Então, para saber esse comprimento, só é subtrair aqui o 114,5 menos 8,5, né, menos o 20, né, dá para chegar a esse comprimento. Ela possui um detalhe bem interessante, que é o seguinte: aqui na extremidade, ela tem um canal, né, bem pequeno, né, aqui com 7 décimos, né, aí aproximadamente, né, ou 75 centésimos, né, está aqui 75 centésimos de espessura, né, e o canal aqui com um diâmetro de 5 milímetros, né. Como ele está para esse diâmetro aqui maior de 6G6, né, então ele fica com altura aí de parede aí de meio milímetro, né, já que é simétrico, né, meio para um lado, meio para o outro, né. Provavelmente isso aqui é para uma fixação de alguma anilha, né, ou seja, esse parafuso, né, vou chamar assim de parafuso, ele tem aqui na extremidade algum elemento para ser travado, né, então provavelmente uma anilha aí com essa espessura, né. Ele tem ainda aqui na frente mais uma parte aqui de comprimento, né, para dar resistência, né, aqui de comprimento com 1,75 milímetros. A rosca, como a gente falou, M8, né, então aqui M8 padrão. Nessa parte aqui, né, provavelmente algum elemento vai travar aqui, que é para dar a questão do giro, né, da rosca, né, ele ter torque. Né, você pode observar um elemento liso, né, então ele não tem achura. Então, como ele não tem achura, ou desculpa, ele não tem recartilha, né, então ele deve ter algum elemento que vai ser inserido aqui e travado por esse elemento aqui M4, né. Então vai vir provavelmente algum parafuso sem cabeça para justamente estar travando esse elemento aqui, né. Então, para justamente dar o movimento, né, de giro. Ele tem alguns elementos de tolerância de ajuste, né, a gente for observar, né, ele tem aqui a indicação aqui de 6G6, né, então aí para diâmetro, né, letra minúscula, e aqui um 6H7 para furo, né, letra maiúscula, né, então aí para ajuste, né, então tem essa tolerância de ajuste. Ele traz ainda uma tolerância dimensional aqui de 20 mais ou menos 5 centésimos. A gente tem uma série de vídeos aí no canal falando sobre tolerância, né, análise de tolerância, que a gente não vai estar fazendo cálculo de tolerância. Aqui esse 8 aqui é o número da peça,
né? Então na legenda do desenho, se for observar o número 8, vai ter justamente o nome dessa peça, né? A quantidade de peças que vão ser fabricadas dela. Aqui ao lado a gente tem aqui representação de rugosidade, né? Então aqui ele está com rugosidade aqui tabelada, né? No padrão antigo, né? Então aqui N7, né? Geral, e N6 específica. Essa N6 específica é justamente aqui nessa parte, né? Então essa parte aqui ela vai ter uma rugosidade mais precisa, né? Provavelmente aí para dar deslizamento, né? Então provavelmente aí vai estar servindo aí como base de mancal. Traz algumas outras informações, né? Aqui de comprimento do furo, 15 milímetros, né? Que é esse furo aqui. A informação aqui da rosca M4, né? O 8 aqui é a distância, né? Dessa face para o furo, M4. Eu me lembro de uma vez um aluno perguntar uma situação interessante, né? Nesse caso aqui você observa que o M4 ele está com 8 milímetros da face, né? E o aluno perguntou, ele fez, poxa, em qual região a gente vai executar o furo? Só como ele é um elemento cilíndrico, né? Então o furo onde for ser executado, ele não vai ter problema, né? Eu me lembro de ter comentado isso com ele. Ele traçou, fez o furo, só que é o que acontece. Uma outra peça cilíndrica, ela tinha um elemento paralelo, né? Ela tem uma parte aqui paralela, né? Fresada. Então, quando você tem algum elemento cilíndrico que tem um elemento paralelo, você tem que ficar atento com a referência desse elemento paralelo, porque se você tiver alguma furação na transversal, esse elemento ele vai ser a referência, né? Então, nesse caso aqui, como a peça ela é cilíndrica, totalmente simétrica, não tem problema nenhum. A localização do furo, né? Não vai ter problema nenhum. Mas se ele tiver algum elemento de referência paralelo, como era o caso desse exemplo, aí você tem que fazer o alinhamento com base nessa referência para poder executar ela. Bom, basicamente isso, né? Ela tem aqui um corte parcial para mostrar esse furo. E basicamente isso o desenho. Tá bom? Alguma dúvida, posta aí nos comentários aí do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre desenho técnico, né? Mais uma análise de desenho técnico, é esse elemento aí que a gente vai estar analisando. Primeiro ponto, a gente já verifica que ele é um elemento cilíndrico, né? Observa aqui informações aqui referentes a diâmetro, né? Pode observar aqui. É um elemento, o último elemento que a gente analisou, né, ele é bem mais comprido do que esse, né, tem mais de 100 milímetros, esse aqui já é mais curto, né, 24,5 milímetros. E aí, já para fazer uma referência sobre um tópico que a gente falou no último vídeo, que foi a questão de alinhamento de elementos que acabam sendo executados transversalmente ao comprimento, né. Nesse caso aqui, se observar, ele possui dois furos, né. No outro vídeo que a gente verificou, ele só tinha um furo, né? E aí, nesse caso aqui, os dois furos eles estão alinhados, né? Então, o que acontece? A execução de um dos furos não vai ter problema nenhum, né? Em qual tangente, qual elemento tangente você vai fazer. Só que quando ele for executado, por exemplo, vamos supor que seja aqui nesse ponto, quando ele for executado nesse ponto, o outro furo ele vai ter que ter o mesmo alinhamento. Então ele vai ter que ter o mesmo alinhamento com base no desenho aí indicado, né? Então ele vai ter que ter o mesmo alinhamento para garantir a perpendicularidade deles. Bom, vamos aqui fazer a análise do desenho. É um elemento, como eu falei, cilíndrico, né? Ele traz aqui uma informação importante, né? Uma norma 14957 RGE1, né? Essa informação aí é referente à recartilha, né? Passo de 1 milímetro, né? Então ele precisa ter essa recartilha aqui, que é justamente para dar maior possibilidade de tração na mão, né? Então, para você ter uma superfície mais áspera e poder estar girando o elemento. Ele traz esses dois elementos roscados aqui, M3 duas vezes, né? Então, aqui é uma rosca M3 padrão, né? Todos esses dois furos roscados aqui são M3. Ele tem um furo total, né? Você pode observar aqui na parte longitudinal dele, né, ele tem esse furo aqui total, que é justamente esse furo aqui, né, o diâmetro desse furo é de 2,5, né, um diâmetro bem pequeno. Ele traz aqui uma característica de rugosidade aqui N6,
né, específica, né, aqui para essa superfície, né, ou seja, provavelmente ela vai precisar ter uma capacidade de deslizamento maior, né, então acaba tendo essa necessidade de precisão maior. Como vocês podem observar aqui, é uma rugosidade específica. A rugosidade geral da peça aqui é N7, comprimento total da peça 24,5 mais ou menos 1/10, né? Aqui tem as identificações de localização dos furos. Outro ponto importante, o que é que acontece? Os dois furos eles estão tomando como referência essa face, né? Com base aqui no comprimento. Se eu pegasse, exemplo, 24,5 e subtraísse 18,5, eu ia ter justamente esse comprimento aqui. Ou seja, serviria de referência para o furo também. Só que não pode fazer dessa forma, não é o correto. A referência pelo projeto ela está aqui nessa face, né? Então essa face ela tem como base aí referência para a montagem do produto, né? Do conjunto mecânico, né? Então tem que tomar como base essa face, né? Não pode simplesmente pegar de uma referência com base na outra. Se você fizer dessa forma, como eu falei aqui, não significa que vai errar na montagem, mas você corre um risco porque não está tomando como base a referência ali indicada. Se você observar a localização, ela não está trazendo como tolerância primária, ou seja, são tolerâncias secundárias. Acaba não tendo tanta importância no funcionamento do conjunto. Mas se a referência está aqui indicada, é importante seguir. Ele traz mais uma questão aqui de tolerância dimensional, né? 10 mais ou menos 1/10, aqui para o comprimento. O diâmetro maior aqui dessa parte que vai ter deslizamento é 8 mais ou menos 2 centésimos. Ele traz um chanfro aqui de 5 décimos por 45 graus. Tem mais outro chanfro aqui na frente também, 5 décimos por 45 graus. E aqui só na extremidade um ponto interessante que é a questão aqui do ângulo, né? Ele está trazendo esse ângulo aqui de 39 graus, né? E exemplo, se eu vou fazer essa fabricação num torno mecânico, que fosse girar o cabeçote dele, né, o carro móvel, você tem que ficar atento com qual é a angulação que você vai estar girando ele, né? Às vezes é o complemento, né, para fechar um determinado grau, né? Então é importante ficar atento com essa informação, né, de onde é que está sendo a localização do grau. Se você observar aqui 39 graus, ele está justamente aqui no fechamento, né? Se você for pegar só aqui a metade, você vai ter um outro ângulo, que é justamente 39 dividido por 2. Né? Como você também pode levar em consideração esse outro fator aqui, que seria 90 graus menos 39. Né? Então é importante ficar atento aí caso seja a fabricação. Diâmetro aqui da recartilha 12, mais ou menos 1/10. Né? Então aí a questão da variação. Comprimento aqui do chanfro da extremidade 8,5 milímetros. E basicamente isso, né? Um ponto aí importante é essa questão da recartilha, porque ela é uma peça curta, né? Ela só tem 24,5 milímetros de comprimento, né? A recartilha, como é um processo de deformação, conformação plástica por esmagamento, né? Ou seja, os roletes que formam a recartilha, eles vão precisar pressionar a peça. Quanto mais duro o material, né, da peça ser fabricada, né, vamos supor que seja um aço 1020, mais trabalho você vai ter aí na execução da recartilha, né, e isso aí pode deformar a peça ou fazer com que ela saia do equipamento que você esteja fabricando, né, então, ou da peça que você esteja fabricando. Então é importante ter um parâmetro, né, de fixação legal para não perder a referência, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai fazer mais uma análise, né, de elemento. Nos últimos 2 vídeos a gente fez análise de elemento cilíndrico, né? Agora a gente vai estar fazendo análise de um elemento paralelo, né? Ou seja, de um elemento que para ser fabricado, né, precisa passar por um processo de fresagem, né? Ou convencional, ou CNC. Bom, esse elemento aqui, né, a gente já observa que ele tem uma característica interessante, né, que é essa parte aqui, né, que é essa execução angular, né, que ele tem aqui na peça. A gente já fez até um cálculo técnico, né, para verificar nessa questão do comprimento de execuções tipo rabo de andorinha. Eles são chamados de rabo de andorinha justamente por causa desse formato, né, e o detalhe é justamente a medição. A medição ela não ocorre pela incidência do ângulo,
né, ela ocorre pelo uso de roletes, né, aqui no caso roletes aqui com diâmetro de 4 milímetros, normalmente são elementos calibrados, né, então tem lá uma certificação específica, e a medição ocorre pelos roletes por causa da área de contato, né, normalmente essa área, como ela é uma área de ângulo, né, ela tem uma incidência de ângulo muito fechado, né, então ela pode deformar plasticamente, né, então o uso dos roletes é justamente para evitar isso, né, e ter uma área de apoio melhor, né, uma área de contato. Então nesse caso aqui é o comprimento específico, né, desse elemento, né, então só para caracterizar inicialmente isso. Bom, contra o elemento, né, só está sendo utilizado duas vistas, né, nos outros que a gente verificou como eram peças cilíndricas simétricas, né, então uma vista só já estava dando para verificar. Esse aqui só precisou de duas vistas, né, normalmente elementos paralelos ali você tem uma base para 3 vistas, mas como ele não é tão complexo, 2 vistas é suficiente. A gente falou sobre a questão do rabo de andorinha, vamos verificar aqui os comprimentos, né? Ele tem 20 por 40 por 19, são as medidas totais dele fabricado. Ele tem um chanfro 5 por 45, um rebaixo aqui de 4 milímetros no comprimento, né? A altura do rebaixo aqui subtrair, né? 14 com base em 19, né? Ou seja, 19 menos 14. Ele tem uma rosca, né? M6, né? Interessante é essa rosca porque ela é uma rosca total, né? Então ela pega de uma face até a outra para execução. A altura do rabo de andorinha é de 4 mais 2 centésimos, né? Aqui a parte interna do rabo de andorinha, né, com o uso dos joletes, é de 9,7 mais 3 centésimos mais 1 centésimo. Observa que os valores aqui são positivos. Aqui também é positivo porque o elemento que vai deslizar aqui, já que isso aqui é um guia, né, ele normalmente traz medidas com afastamentos negativos, que é justamente para poder ter a montagem, né? Normalmente não são valores tão baixos, né? Ou seja, precisa de uma precisão considerável aí na fabricação, mas normalmente os valores negativos para garantir o funcionamento, né? Aí com base no deslizamento dele. O M6, como eu já tinha comentado com vocês, aqui tem a localização da altura do furo, e o furo ele é simétrico, né? Então aqui ele já está com a linha indicando que ele é no centro da peça. Bom, basicamente isso, né? Questão de rugosidade total N7, ele tem rugosidade específica aqui justamente no rabo de andorinha N6, né? Por causa do deslizamento. E é isso, né? Essa é a indicação da peça. Se tiver alguma dúvida, posta lá nos comentários aí do vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!